manhã de ontem, eu estava falando sobre os corolários, os resultados da presença desse que nós acabamos de cantar agora. Na verdade, eu estava mais falando da presença do Pai dele. Mas hoje eu vou falar da presença do Filho encarnado. E eu falei que na Nova Jerusalém, por causa da presença de Deus, não haverá mais noite na Nova Jerusalém. Lembra que eu distingui a Nova Jerusalém do restante da Nova Terra. Por causa da presença de Deus, na Nova Jerusalém não vai haver mais luz artificial. Foi o que eu falei ontem. E terceira coisa, na Nova Jerusalém, por causa da presença gloriosa de Deus, não haverá mais luz natural. Ou seja, não mais candeia, não mais sol, nem lua na Nova Jerusalém. Isso não quer dizer que fora dela o sol e a lua ainda continuam existindo, porque até enquanto durar a terra, sol, chuva, verão, inverno, etc. É promessa de Deus. E isto foi ontem, vamos ver a quarta coisa, e o quarto corolário. Na Nova Jerusalém, o Deus presente será a nossa luz. Mas antes disso, vamos orar. Eu peço que você curve sua fronte e vamos orar a Deus. Aqueles de vocês que têm dificuldade de entender, e muitas pessoas me procuraram ontem, falaram, eu estou confuso. Eu sei, porque é duro mudar paradigma, é duro alterar coisas que você ouve desde a infância, e tem alguns aqui já bem passadinhos, então quer dizer que faz muito tempo que aprendem que o céu é o lugar definitivo nosso. E eu entendo perfeitamente, e eu peço a Deus, que Deus lhes dê luz. Metam a cara na Escritura, no texto, especialmente de Apocalipse 21 e 22, e em alguns textos, que eu não lembro de cor todos, mas Isaías 11, Isaías 35, Isaías 60, Isaías 65, 66, que falam do novo céu e da nova terra. Estudem. Quem sabe Deus lhes dá luz para ver coisas preciosas e grandiosas. Curva sua fronte, vamos orar. Senhor, me dá a graça de falar as coisas que são verdadeiras. Fecha a minha boca, se eu falar algo que não seja expressão da Tua verdade. Abre os entendimentos, os corações nossos, e põe ali dentro a Tua verdade. Abençoa-nos nesse finalzinho de conferência. Dá-nos Tua bondade grande sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Vem um texto da Escritura, que eu vou trabalhar só uma expressãozinha pequena. Diz assim, a cidade não precisa de sol, nem de lua, etc. Pois a glória de Deus a iluminou. Veja que não é o sol, nem a lua, não é luz natural, nem luz artificial, mas a glória do Senhor iluminou. E no verso 5 do capítulo 22, fala, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. É só essa frase que diz respeito ao que vamos falar nesta manhã. Então todo o sistema iluminador do presente habitat não terá mais utilidade na Nova Jerusalém, porque será um sistema ultrapassado em virtude do novo sistema a ser implantado pela presença gloriosa de Deus no meio da cidade. E a luz provinda de Deus tem a ver com a iluminação espiritual, isto é, a compreensão de quem Deus é, e com a iluminação física, com a luz física, com a fotos. E o sistema de iluminação da Nova Jerusalém será o mais avançado de todo o universo. Por quê? Porque ele não dependerá da iluminação vinda de algum astro criado, mas daquele que é a própria luz. Então, no ponto A Nova Jerusalém possuirá o sistema de iluminação mais sobrenatural do universo. Será uma luz absolutamente sobrenatural, que não depende de nada das coisas que o próprio Deus criou. As luzes naturais que existem no mundo dependem da preservação dos elementos comburentes dos astros que são fonte de luz, como é o caso do Sol, por exemplo. As luzes artificiais
que existem no mundo dependem da densidade pluviométrica que enche as represas. Essas luzes dependem da energia causada pelo petróleo, dependem da energia causada pelo bombardeio do urânio e assim por diante. Todavia, a luz da Nova Jerusalém não depende de nada senão somente de Deus, que por sua vez não depende de ninguém. Portanto, nunca deixará de haver essa luz penetrante na nova cidade, que vai invadir todos os recantos, mesmo os recônditos da cidade, serão iluminados por essa luz. Esta é a sobrenaturalidade desta iluminação. Letra B, a Nova Jerusalém possui um sistema de iluminação mais avançado de todo o universo. A questão não é que na Nova Jerusalém a tecnologia será mais aperfeiçoada, a tecnologia mais avançada. Esse sistema de iluminação da Nova Jerusalém não depende de pesquisa humana, nem de material humano, ou da comburência de qualquer elemento presentemente existente. Não se trata de tecnologia, mas de um sistema que depende unicamente daquele que essencialmente é luz. E a Bíblia diz que Deus é luz. Todos os sistemas de iluminação falham. Impreterivelmente eles falham. O sistema natural de iluminação feito pelos luminares, Sol e Lua, pode falhar se não houver a manutenção divina preservando a luz e o calor do Sol. Portanto, se o Sol e a Lua falharem, bom, se o Sol falhar, a Lua falha obrigatoriamente, porque ela não tem luz própria, ela depende da luz do Sol, né? E o reflexo da Lua é reflexo da luz do Sol. Portanto, tudo falha, se Deus não agir providencialmente sobre a luz, sobre o sistema natural de iluminação. Todavia, não vai haver falha. Pode crer, senhores e senhoras, irmãos meus, não vai haver falha nesse sistema de iluminação, porque é o sistema mais avançado do universo, e porque depende daquele que é o infinito. Enquanto Ele quiser manifestar a sua luz, Ele tem energia suficiente para fazer essa luz durar para sempre e sempre. Porque Ele é o Deus da luz. Letra C. Na Nova Jerusalém, a luz de Deus brilhará gloriosamente sobre o seu povo. No verso 5 diz assim: porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, não só sobre a cidade, mas sobre os homens da cidade. É curioso pensar que a luz natural, da qual eu falei ontem, não elimina a possibilidade de luz artificial. Se vocês quiserem olhar embaixo das cadeiras de vocês vão ver que não dá para enxergar, você precisa chegar bem pertinho, porque ainda fica um pouco escuro, porque a luz artificial não dá conta de iluminar. Então, o sistema solar da luz natural exige as luzes artificiais. A luz do sol não faz curva, e não consegue penetrar os lugares mais escondidos. Nesses lugares fechados, onde a luz do sol não penetra, a escuridão aparece em diversos graus. Por isso, a gente precisa acender a candeia. A gente precisa ligar os holofotes. Mas a luz de Deus, isso aqui me encanta, a luz de Deus ilumina a totalidade do ambiente da cidade santa, porque ela ilumina mesmo os lugares mais secretos, porque é uma luz sobrenatural, resultado da presença gloriosa de Deus. O texto que nós lemos ali fala que Ele vai iluminar com sua glória. A glória de Deus ilumina essa cidade, diz o texto aí. Em sua essência, portanto, Deus é eminentemente espiritual, invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas olha o que a Escritura diz: porque Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E essa luz Ele vai em alguma medida manifestar, a fim de que os homens possam viver na nova terra. Bill Barclay,
lá também vai ter um mais lá embaixo, outro mais lá em cima. Ou melhor, um dentro e outro fora da cidade. A sua palavra ontem me ajudou a enxergar isto. A Nova Jerusalém, a Sião restaurada, terá essa característica importantíssima e singular. Ela terá uma dependência completa e direta de Deus. Em termos de iluminação, Deus não fará nada imediatamente, ou seja, através do uso de meios. Em termos de iluminação, Deus fará tudo imediatamente, que tecnicamente é sem o uso de meio. É Deus que brilha. Ele não vai usar de instrumento qualquer para fazer a cidade cheia de encantamento e de luz, porque Ele mesmo refletirá aquilo que essencialmente Ele é. Eu estou tentando visualizar a cena como alguém do lado de fora da cidade, e eu acho que eu vou ficar lá. Estou do lado de fora dos muros da cidade, numa noite ainda escura, porque a lua não ilumina tudo, e de fora eu olho para a cidade fulgurante, onde há plenitude da luz divina. E eu percebo que todos os remidos que estiverem morando fora da cidade santa como eu, deverão ver uma vista espantosa, mesmo que de bem longe. Se já é bonito ver de longe um lugar bem iluminado, e nós levamos as nossas crianças para ver as partes iluminadas da cidade, e é tão bonito ver luz. Você imagina ver a santa cidade de Deus, toda iluminada por dentro e por fora. Quando esse tempo chegar, então nós veremos quão bela ela será. O resplendor da cidade vista de longe será tão grande que o brilho do sol e da lua serão empequenecidos, diminuídos perante a luz de Deus. É claro que o Criador da luz, aquele que essencialmente é luz, ele brilha mais do que a sua própria criação. E essa luz, eu disse ontem, que ele vai infundir sobre a nova cidade, não é criação de Deus, ela é a expressão do que o próprio Deus é. A letra D, na Nova Jerusalém, a luz do Deus presente terá uma conotação dupla. Letra A luz de Deus será uma luz espiritual. Bem, eu não vou falar disso porque eu acho que é óbvio. Hoje, só uma palavrinha, hoje o caminho nosso é um caminho que vai sendo iluminado pouco a pouco. O escritor bíblico, provavelmente Salomão, disse assim que a vereda dos justos é como a luz da manhã, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando esse dia perfeito chegar, é o tempo de cair fora daqui, porque é o tempo da redenção completa de todas as coisas. A luz de Deus presente será física, diz a letra seguinte. Os que pensam somente em termos espirituais, e muitos há entre nós que pensam somente em termos de luz espiritual, essas pessoas têm dificuldade de estar relacionando intimamente a um fenômeno físico. Alguns têm dificuldade de entender que a luz que vai iluminar a cidade é mais do que luz espiritual, é uma luz física, muito mais espetacular do que qualquer luz moderna que possa haver em nosso meio. É verdade que Deus é um ser eminentemente espiritual, mas as suas manifestações não são necessariamente espirituais. Deus se manifesta fisicamente em muitas maneiras, e a luz é uma maneira de Deus manifestar, e essa luz é física. Lembra quando Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e ele ficou envolto numa nuvem, e ali ele teve encontro com Deus, sua face se encheu de brilho extraordinário, que ele próprio não via, mas os que o viam, percebiam o brilho que era reflexo do fulgor em que ele encontrou ali naquela nuvem. Ele teve a experiência de uma luz física, e essa luz física causou afetação
na sua fisicalidade, no seu rosto. Quando Paulo trilhava no caminho de Damasco, na sua fúria contra os seguidores do caminho, uma luz brilhante como a do sol, maior que a do sol, veio sobre ele e ao redor dele. E ele recebeu luz espiritual. E essa luz espiritual foi mediada por uma luz física. De tal maneira que ele até perdeu a vista, ainda que temporariamente. Seus olhos, ao contemplar aquela luz, ficaram cegados. Você não fica cegado com luz espiritual, você fica cegado com luz física. Quando os 3 discípulos companheiros de Jesus Cristo subiram com ele ao Monte da Transfiguração, eles viram vestígios pequenos dessa luz sobre Jesus Cristo, que fizeram com que as vestes de Jesus Cristo todas fossem resplandecentes. E ao ouvirem aquela voz e ao verem aquela luz, o texto fala que eles caíram de bruços. A presença gloriosa de Deus irradia uma luz física. Creiam-me, senhores e senhoras, irmãos meus, creiam-me, haverá mais do que luz espiritual. Nós veremos Deus, uma manifestação da presença de Deus com uma luz física. Você vai perceber Deus pela luz, mas você não vai dar conta de olhar Deus em sua mais profunda expressão. É como você percebe a luz do sol, sente a luz do sol, mas você não dá conta de olhar para o sol. Ora, se você não dá conta de olhar para uma estrelinha de quinta grandeza, quanto mais do Criador dela. Mas que a luz física é a expressão da luminosidade desta cidade. Letra I. Na Nova Jerusalém, a luz de Deus será penetrante. A luz natural e artificial não são luzes penetrantes. Pode-se colocar barreiras, você pode se proteger com um telhado, você pode se proteger num quarto que a luz não entra. Nenhum impedimento, no entanto, haverá para a luz divina. Ela haverá de penetrar a totalidade da Nova Jerusalém, mesmo os recantos mais escondidos, todos os lugares. Hoje Deus é onipresente, eu comentei ontem, mas a sua luz física está escondida. Eu não dou conta, se você pega uma lâmpada aqui, bota sobre a candeia, sobre o velador, como diz o texto, né? Você não tem jeito de esconder a luz física, só se você botar um. Aí você apaga a candeia. Mas Deus, sendo esplendoroso, Ele pode esconder-se. Isso aqui é só dele. Mas quando Ele resolve se manifestar, a sua luz é fantasticamente maravilhosa. Letra F, eu tenho que correr. Na Nova Jerusalém, a luz de Deus, do Deus presente, será atraente. A Nova Jerusalém será atraente pelas construções cheias de pedras preciosas. E você tem ali em Apocalipse 21 a descrição das pedras, várias delas. As ruas e a praça serão de ouro e de cristal, mas a atração da cidade será por causa da luz, porque se não tiver luz, você não vê a beleza de todas as coisas que Deus construiu, que o Filho de Deus, o arquiteto edificador, construiu. É a luz de Deus que torna belo aquilo que Ele fez com o material da criação. As pedras preciosas das construções, o ouro abundante, diz a Escritura, da melhor qualidade, seriam sem vida, sem a manifestação da luz divina. Tenta imaginar. A sua imaginação, como a minha, é pequena, não damos conta de ver estas coisas. Pela experiência muito pequena que temos das cidades deste presente mundo, nós gostamos de, durante as noites, ir à cidade, e por causa das luzes. Eu já fui a Paris algumas vezes e é chamada Cidade de Luz. Miséria. A Cidade de Luz é a Nova Jerusalém. É ali que se vai ver o que Cidade de Luz significa. É a única cidade, na verdade, que tem o direito de ser chamada Cidade de Luz, porque ali haverá a resplandecência de Deus. Quinto ponto, quinta consequência. A Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Jesus refletirá a luz de Deus. Veja o texto. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
todos os habitantes da Nova Jerusalém, todos os habitantes da nova terra, do planeta restaurado, quererão entrar na cidade de luz e ver a luz de Deus brilhar em Jesus Cristo, a lâmpada divina. E essa Nova Jerusalém é a cidade dos santos, é o lar dos redimidos e a metrópole da criação. É a cidade de Deus e do Cordeiro, a habitação da noiva, a esposa do Cordeiro, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Primeiro ponto nessa área. O Cordeiro é a lâmpada que reflete a luz de Deus na cidade. Tudo na cidade da Nova Jerusalém diz respeito a Jesus. Os fundamentos dela, as portas dela, as ruas dela, o trono dela, a beleza dela, tudo glorifica a Deus. E uma das funções mais gloriosas de Jesus será refletir a glória de Deus. E nós vamos ver a glória de Deus refletida na lâmpada. Presta atenção, se eu meter uma pedrada nessa lâmpada, a lâmpada não pode manifestar-se mais. A lâmpada é aquela que reflete a luz. E não dá para ver a luz de Deus sem que seja através da lâmpada. E Jesus Cristo é essa lâmpada através da qual nós vemos o Senhor. Daí o texto está dizendo, o Cordeiro é uma lâmpada necessária, pula. Terceiro, o Cordeiro é uma lâmpada que nunca queima. As lâmpadas, por mais projetadas, bem projetadas e construídas que sejam, têm limite de durabilidade. Chega o tempo em que você tem que trocá-las, porque elas se apagam e não mais manifestam luz. Todas as coisas finitas tendem a fenecer. Este é o resultado da segunda lei da termodinâmica, que os irmãos já conhecem. Todavia, o Cordeiro é a lâmpada que nunca queima. Lembra que vocês cantavam? Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. E aí o poeta erra, ele fala, brilho celeste. Ele não bota na nova terra, ele termina no céu, como é a crença da maioria de todos nós. Mas ele é a luz que brilha. Portanto, nunca a função de refletir a luz de Deus cessa, porque Jesus Cristo é o Deus homem, Ele retém a luz e difunde a luz, Ele é capaz de conter toda a luz de Deus, como ninguém, e Ele é capaz de propagá-la, de refleti-la, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus, e Ele não é só homem, Ele é Deus. Portanto, Jesus Cristo vai ser aquele através de quem nós vamos enxergar quem Deus é. Ponto 6. Na Nova Jerusalém, essa aqui é a sexta consequência da presença de Deus. Isso aqui vai dar pano para manga. Por favor, não saiam comentando depois. Na Nova Jerusalém nós contemplaremos o Senhor. Aí está falando dos seus servos, no verso anterior. E os seus servos contemplarão a sua face. Nesse lugar, isto é, na Nova Jerusalém, os servos contemplarão a face. Os ímpios, preste atenção, que estarão no lugar apropriado para a impiedade, eles estarão também na presença do Senhor. Ué, eu pensei que eles iam na presença do diabo. Não, até o diabo estará na presença do Senhor, e o Senhor Deus em ira vai atormentá-los todos. Não é o diabo o que fica com o garfão, não. Deus que em presença de ira é que vai estar no lugar apropriado. Esse Deus é o chefe do inferno, Ele é o administrador do inferno. E o pior que isso, que a Bíblia fala que Jesus é parte dessa chefia, porque o pastor que pregou ontem disse assim, no texto de Apocalipse aqui, montes outeiros, cobrinos da ira daquele que está sentado no trono, cobrinos daquele que está sentado ao lado do trono, em pé ao lado do trono, a ira do Cordeiro. Os ímpios, portanto, estarão na presença de juízo, de ira de Deus.
mas eles não terão a doce experiência de contemplar a sua face. Deus não se manifestará gloriosamente, iluminadoramente a eles, porque eles viverão em trevas. Eles não foram objetos da graça regeneradora como nós fomos. E por isso, se você e eu precisamos levantar a mão para o céu, as duas mãos e os pés, se puder, porque Deus foi muito gracioso conosco. Nós temos luz espiritual que vai nos qualificar para que nós tenhamos a visão da luz física. Veja a impossibilidade de contemplar a sua face agora. Por face de Deus, e a palavra grega é prosopon ou prosopon, quer dizer, contemplar a face de Deus significa ver Deus no seu mais profundo aspecto. Ver a face de Deus da linguagem hebraica é ver Deus na expressão mais fulgurante da sua glória. Mas esse tipo de glória está proibido aos homens, por causa da impossibilidade deles de absorverem coisas da infinitude divina. Jesus disse que os homens jamais viram a face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Paulo fala ainda mais. Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, ponto 2, porque não vou comentar, senão o tempo rola demais. A impossibilidade de contemplar a face do Senhor tem a ver, em parte, com a nossa finitude. Não esqueça disso. Certa vez Moisés tentou ver a face, lembra? Deus falou assim: necas de pitibiri, você não vai ver minha face, você não é capaz de fazer isso. Você não é poderoso o suficiente para enfrentar-me, para falar comigo face a face. Deus então fechou o olho dele, Deus passou na frente dele, e Moisés não pôde ver Deus como ele era na sua essência mais profunda. Nenhum homem pode sobreviver diante do esplendor mais profundo da glória de Deus. Deus não permitiu que Moisés visse a glória para o próprio bem dele, Moisés. Se Deus se mostrasse a Moisés como ele é na sua parte mais profunda, em sua essência mais penetrante, Moisés se desintegraria. É uma impossibilidade seres criados verem a Deus da forma que eu estou mostrando aqui. E a finitude humana não pode conter a infinitude de Deus. Se a finitude é uma barreira para ver a face de Deus, então nós nunca vamos ver a face dele. Porque mesmo na glória, mesmo quando a redenção se completar, nós não nos tornaremos como Deus infinitos. Se tornássemos infinitos, seria uma contradição de termos haver um infinito com outros tantos infinitos. Então a nossa finitude, mesmo na glória, continua. Então quer dizer que nós não vamos contemplar Deus da forma em que Ele é na sua essência plena? Não, porque essa é uma impossibilidade por causa da criaturabilidade nossa. Isto é, o fato de sermos criaturas. E você vai ser criatura sempre, ainda que remida, ainda que cheia de glória, mas a sua glória não vai ser igual à de Deus. Você vai refletir a glória do Filho encarnado, sendo parecido com Ele, no seu corpo e na sua alma. Mas você não vai poder penetrar a glória mais profunda de Deus, ainda que você possa ver nesgas da luz na cidade. Terceira coisa, a impossibilidade da contemplação da sua face tem a ver com a nossa pecaminosidade. Eu vou pular essa parte, vai passando por gentileza. A contemplação da face de Deus no estado de pecado produz profundo temor. Pode passar nos textos. Letra B, a contemplação da face de Deus no estado de pecado é cheia de terror. Vamos pular. Veja mais um texto de Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que quando nós formos santificados, vamos ver o Senhor? Sim e não. Isto é, nós vamos penetrar numa esfera que nós nunca pudemos penetrar.
porque o pecado terá sido tirado. Nós vamos ver coisas que nós nunca conseguimos ver até agora, mas não vamos ver Deus cara a cara, face a face, ou seja, a expressão mais profunda dele. Você não dá conta. E bendito seja Deus, porque Ele não nos deixa ver como Ele é na sua expressão mais profunda. Ainda, olha o que o salmista fala aqui: eu, porém, na justiça, eu contemplarei a tua face, quando eu acordar, e eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele ainda fala: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões na tua presença para sempre. Percebe? Nós vamos estar na presença de Deus? Vamos. Nós vamos ver em um sentido a face de Deus? Vamos. Nós vamos ver então tudo o que Deus é? Não. Porque não damos conta. Nós ainda lá seremos finitos. Eu espero que não esteja sendo tão confuso assim. Deixa eu andar um pouco mais. Vai para o ponto 4, por gentileza. Os significados de contemplar a sua face. O significado de contemplar a sua face. 2 só. Letra A. O significado de contemplar a sua face tem a ver com a contemplação de uma teofania. A ideia de contemplar a face de Deus não deve ser entendida como ver alguma coisa visível em Deus que é essencial a Deus, porque Deus não tem nada essencialmente físico. Ele pode manifestar-se em coisas físicas, mas Ele mesmo não tem forma. Ele é um espírito que não tem forma, como nós diz a nossa fé. E a ideia de uma coisa física, de ver alguma coisa física, só será possível se Deus assumir formas, como aconteceu nas teofanias do Antigo Testamento, onde Deus tomava forma temporariamente. O que é uma teofania? Deus toma uma aparência visível, mas temporária. E Deus assumia essa forma para comunicar uma verdade redentora ou uma verdade de juízo. E Deus tomou as mais variadas formas quando encontrou-se com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, especialmente no tempo de Moisés. E Deus apareceu de tantas formas a Moisés, em forma de fogo, coluna de nuvem, coluna de fumaça, etc, etc. A ponto de alguém ter escrito sobre Moisés, diz assim no finalzinho, depois da morte de Moisés: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado cara a cara, face a face. É uma pergunta que eu vou fazer aqui, eu acho que é válida. Se Deus tomou a forma no paraíso santo, lá no Éden, porque eu sustento a ideia de que lá no paraíso Deus se encontrou com Adão cara a cara. Adão, quando pecou, ele se escondeu dele, lembra disso? A Bíblia fala que Deus andava pelo jardim, que Deus falava com Adão, os dois tinham companhia. Deus tomou a forma de homem, mas eu não tenho tempo de provar isso aqui. Mas é uma verdade. Se Deus manifestou-se das mais variadas formas, teofanicamente, teo é Deus, fanel é aparecer, Deus tomou formas visíveis, Deus tomou formas aparentes. Então, se Deus tomou formas aparentes no passado, eu pergunto, por que é que Ele não pode tomar forma na glória terreal? Por que Deus não pode aparecer lá, sentado no trono, com alguma coisa, sei lá o que, de alguma que você vai ver? Na verdade, você não vai estar vendo Deus em sua essência, fisicamente falando, porque Deus não tem fisicalidade, mas Ele pode manifestar-se em coisas físicas, e então você vai poder contemplar aquele que é um fogo consumidor, ou um fogo cheio de graça, um fogo que manifesta as coisas mais gloriosas dos seus atributos. Então, é possível, e eu até tenho tendência de pensar assim: eu quero ver Jesus do lado, o grande trono, e o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Isaías viu isso no passado, foi uma desgraça para ele, ficou todo
cheio de consciência de pecado. Eu não vou ter mais a consciência de pecado, mas é capaz de eu botar a mão no rosto para não ver muita coisa, porque eu serei pequeno ainda, finito ainda. E a presença de Deus infunde algum tipo de temor, ainda que não seja por causa do pecado. Não pense que Deus é um deusinho qualquer que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Deus é um grande Deus, e um Deus temível. A sua presença cheia de glória nos assusta, por causa da nossa criaturabilidade, por causa da nossa pequenez. Mas eu vou ver, você vai ver nesgas, raios desta glória. Segunda coisa, e a mais plausível, porque eu tenho escritura para provar: a contemplação de Deus na face de Cristo. Leiam comigo. Porque Deus na face de Cristo. Eu não sei muito bem o que Paulo está falando aí, mas eu sei que nós vamos ver Deus resplandecendo no seu Filho. Lembra que nós dissemos há pouco que Ele é a lâmpada que reflete quem a luz é? E sem a lâmpada não tem jeito de você ver Deus na sua inteireza, e Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, Ele vai refletir quem Deus é, a ponto de você não precisar falar como o bocó do Filipe: Senhor, o senhor já viu, quero ver o chefão, né? Ele disse: mostra-me o Pai, aí eu fico satisfeito. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vós não me tendes conhecido. Você quer ver o Pai? Quero. É isso aí que eu quero. Olha para mim. E quem vê a mim, vê o Pai. É claro que isso se reflete no caráter de Deus, reflete em muitas coisas que Jesus Cristo resplende Deus. Mas lembra, você vai ver o Cristo glorificado à destra do Pai, e a luz de Deus vai ser refletida em e através de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero fazer algumas conclusões aqui. Veja, primeira conclusão: a contemplação da face do Senhor sempre será um anelo do cristão. Veja lá, Davi dizendo assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para eu poder contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Lembra, Davi não era sacerdote. Davi não podia entrar no templo, não podia ir ao lugar santíssimo, senão ele seria morto. Então ele ia ao templo na expectativa de alguma hora poder ver alguma manifestação gloriosa de Deus. Ele tinha anseios profundos de ver Deus, e ele ficava dioturnamente no templo. Ele não queria perder uma oportunidade, se ela aparecesse, de contemplar a face do Senhor. Daí a razão dele querer morar todos os dias na casa do Senhor. Ele sabia que se conseguisse contemplar o Senhor, ele haveria de ver a sua beleza. Teria a enorme oportunidade de ponderar sobre o que veria e o que ouviria dele. Os crentes comuns não tinham acesso, era só dos sacerdotes, e especialmente do sumo sacerdote. Mas deixa eu mostrar dois exemplos, outro de Davi e de Jó. Olha o que o Jó disse. Olha que bonito isso aqui, presta atenção. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, ele está falando dele ressuscitado. Em minha carne eu verei o Senhor. Vê-lo-ei por mim mesmo. Ele fala assim: verei a Deus com estes meus olhos. Ele ia ver alguma coisa da fisicalidade divina no Redentor dele. É a ânsia de todo o crente ver. Veja Davi um pouquinho mais. Eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face, quando eu acordares me satisfarei com a tua semelhança. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando é que eu vou morrer? Olha o que fala. Quando é que irei e me verei perante a face de Deus?
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quem de vocês nunca teve anelos de ver o Senhor? Quem nunca de vocês já não cantou face a face com Cristo, com o Senhor? Esta é uma esperança que tem todo cristão sério. Se você não tem esperança de ver o Senhor, alguma coisa está errada com a sua vida. Se você não tem vontade de contemplar a face de Deus, ainda que seja no Filho encarnado, alguma coisa precisa ser revista na sua manifestação religiosa. Porque Deus vai se dar a conhecer a nós de uma maneira que Ele nunca se deu a conhecer na história do mundo. Ele presentemente está no céu, o seu trono está no céu, mas todo o trono vai descer, todos os habitantes do céu vão descer para cá, juntamente com a cidade, e será uma manifestação gloriosa. E nós adentraremos os portais da cidade gloriosa, e nós veremos a glória do Senhor da glória. A do Salmo 24. Letra C. A contemplação da face do Senhor será a nossa glória. Olha o que Jesus disse na oração chamada sacerdotal: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ver a glória de Jesus Cristo será a nossa glória. E diante do trono, os remidos ocuparão um lugar de intimidade com Deus como ninguém mais no universo, porque eles foram redimidos dentre os demais homens que viveram neste mundo. Portanto, ver o Senhor, seja o Pai no Filho, seja em teofania, ou seja na contemplação da face de Cristo, ver Deus em Cristo, será a minha glória. Um estribilho de um velho hino que não se canta mais na igreja, diz assim, se vocês souberem, cante comigo ainda que em letras diferentes. Será para mim glória sem fim, glória sem fim, glória sem fim. Olha agora. Ver o Senhor assim como Ele é, será a glória das glórias para mim. Nada vai superar esta glória de ver o Senhor face a face. Nada vai superar essa experiência indizível, até inimaginável, porque eu não sei como é que é o Senhor da glória. Eu nunca o vi, nem no seu estado de humilhação, muito menos no seu estado de glória. E eu vou vê-lo face a face. Ainda que a minha carne toda esteja desfeita, um dia eu serei levantado da morte. E você também. Ou se você estiver aqui no tempo da vinda do Senhor, você vai ser num piscar de olhos ser transformado. Então você contemplará o Senhor da glória. E será a sua glória maior ver Jesus. E última coisa. A contemplação da face do Senhor será uma bem-aventurança, disse o Redentor de vocês, o nosso Redentor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro no que fala. E nós seremos homens e mulheres cheios de ventura, homens e mulheres cheios de alegria, cheios de gozo, porque nós somos contemplados com a redenção que há no Filho, pelo amor eletivo de Deus, pela ação santificadora do Espírito. E agora nós recebemos a graça de contemplar o Deus remidor. Você não pensa nisso não? Isso não faz parte das suas aspirações, dos seus sonhos? A teologia da glória não faz parte dos seus pensamentos? Ou você fica preocupado só com aqui e com agora? Você que critica a teologia da prosperidade porque ela pensa só nas coisas de aqui, nós também pensamos nas coisas, não da forma que eles pensam, mas nós não temos os olhos voltados para lá. A nossa esperança não está voltada para aquele dia de glória. Isto me consola a mim. E esta é alguma coisa que eu quero ter. Desculpa, querida, eu não vejo a hora de chegar esse dia.
em que eu possa ver o meu Redentor, aquele que deu-se a si mesmo por mim, aquele que deixou-se morrer, aquele que deixou-se ser pego, deixou ser batido, ser cuspido, ser esmurrado por mim, por minha causa, no meu lugar. Como é que eu não posso ter ânsias dele? Como é que eu não posso ter desejo de estar com Cristo? Que Paulo tinha, o que é incomparavelmente melhor, tanto no céu quanto na nova terra. Comece a pensar um pouquinho nestas coisas, e sua vida presente, ainda que cheia de dores e de sofrimentos e de dureza, ela possa ser aliviada pela doce esperança de um dia contemplar o Redentor. Irmãos meus, tenham uma semana cheia da graça divina. Viajem na santa paz. E eu quero desafiá-los a conhecerem o Redentor que a Escritura apresenta, e o Pai dele, e o Espírito dele. Seja Deus servido, iluminar o entendimento de vocês, e vocês possam pensar no destino final de vocês, que é a nova terra. Mas antes, vocês vão ver os dois lados, vão ver o céu. Deus vai trazê-los de lá, e eu vou me alegrar em encontrar vocês. E quando vocês encontrarem-se comigo lá, você é aquele velhinho que falou. Minha filha sempre me chama, oi velhinho, como está? Eu já estou acostumado com essa ideia. Mas Deus vai me fazer bonito. Deus vai me fazer sem rugas, sem manchas, sem nada. Porque essa é a promessa dele com a sua igreja. Seja Deus bendito hoje, sempre, amém.